Paulo César para este momento, né, que encerra aí uma trajetória longa e, quer dizer, não, na verdade não encerra, né, só uma transição para um outro momento, porque eu não pretendo parar de trabalhar, de estudar filosofia, mas enfim, é um momento importante e gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Então, Raquel, antes de você começar, vamos combinar depois de você terminar, a ordem das perguntas. A gente tem o critério de distância geográfica, antes de mais nada. Né? Então, nós poderíamos combinar a seguinte sequência: em primeiro lugar, o professor Guido, é o mais distante, né? Depois o professor Norma, em seguida o professor Danilo e depois o Rafael. Tá bom? Então, vamos lá. Com a palavra, nós temos 15, 20 minutos. Né? Não vou falar muito agora, não, é só mesmo apresentar e deixar para definir. Bom, feitos os agradecimentos, gostaria de falar principalmente da minha trajetória para chegar até aqui, nessa tese, e porque, na verdade, ela não é uma tese que eu digo assim, que eu escolhi completamente fazer. Foi uma tese que foi se impondo, né? Eu acho isso muito interessante, que foi realmente um trabalho de pesquisa que eu tinha, acho que como todo mundo começa uma pesquisa, eu tinha uma finalidade, um objetivo, e ele foi todo sendo descaracterizado no percurso, e eu tive que aceitar, né, essas novas gerências que vieram chegando, com a leitura de Derrida, especialmente. Bom, eu tenho uma frase de uma amiga que eu adorei, que ela fala assim: uma tese a gente não termina, uma tese a gente abandona quando acha que ela já é defensável. E essa é bem a verdade. Né? A tese eu gostaria muito que a parte 3 fosse muito maior. Né? Na verdade, eu escrevi, quando eu comecei a escrever, o meu objetivo era chegar na crítica. E ela tem 20, 30 páginas. Né? Então, quer dizer, você vê que é evidente a falta de fôlego no final. E também eu não queria fazer nada muito grande. Então, tenho essa decepção comigo mesmo de não ter conseguido fazer uma tese realmente que era a que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a parte 1, que é a mais ambiciosa, que é sobre linguagem, que eu reputo incompleta e cheia de furos e coisa e tal, mas ela foi uma parte assim, mais difícil, que mais ofereceu resistência e que eu consegui enfrentar. Né? Não perfeitamente, não completamente, mas pelo menos eu enfrentei. Então, tem esse lado também que me deixa contente. Existe uma série de errozinhos assim, que eu gostaria, dois principalmente, de mencionar, como uma errata oral, que é a falta de referência aqui aos professores, a Miroslava, o professor Norma, o professor Nicamassa, agora ser o professor Rafael, né, como sei porque ele não veio, enfim, coisas de datilografia. E um erro de bibliografia, que não deixa de ser muito engraçado e muito derridiano, que foi a atribuição de quando dizer e fazer ao professor Danilo. Pois é, eu imaginei, quando eu li, eu achei muito engraçado, e eu fui levar até um artigo depois, para saber até que ponto o professor Danilo alterou, né, o querer dizer do Austin. Outro livro. E, inclusive, eu encontrei depois um enxerto feito por mim, onde eu tiro quando. Então, eu digo, quando diz o professor Danilo, dizer e fazer. Então, alterei novamente. Desculpa, deve estar perdido. Oi, pai. Achou? E a G2, o Pedro, um amigo meu, vai sair e vai te procurar, tá? Tchau. Agora ele está aqui, mas ninguém sabe informar se está vendo. Como é que chama teu pai? Orlando. Desculpa, você pode falar. Orlando. Bom, ótimo que faz uma interrupção só. E a minha... É engraçado, e eu falei, bom, o Danilo não vai se incomodar, porque no texto eu digo que a tradução é sua. Mas é engraçado. Bom, tirando essas duas erradas, vamos lá para o que interessa, né? Bom,
Então, o meu percurso, que eu apresento rapidamente no prefácio, né, que eu denominei de da identidade à diferença, é exatamente a questão, há 10 anos, faz exatamente 10 anos, que eu comecei a estudar para o mestrado de Direito aqui na PUC, que eu fui aprovada em 97 para fazer em 98. E desde, eu acho que o primeiro semestre desse mestrado, eu me interessei muito pela questão da identidade nacional. Sempre foi para mim um tema candente, né, desde 1997. Então, lá se vão quase 10 anos de interesse por esse tema. E nisso eu fui só me complicando cada vez mais, né? Ao invés de ir rumo à política, estrito senso, à ciência política, à teoria política, eu fui em direção à filosofia. Então, a questão da identidade em si, da identidade coletiva, e cada vez mais o Estado da Nação foi ficando, né, distanciado de mim. Então, eu comento essa trajetória aqui no prefácio, e do direito, então, que eu fiz uma tese bastante não ortodoxa sobre identidade nacional no direito, e vim, achei que teria que aprofundar filosoficamente esse tema, e vim para a filosofia para estudar Charles Taylor, né? O professor Danilo estava presente na defesa do projeto, e fiz realmente uma dissertação de mestrado sobre Charles Taylor, que no momento me parecia, ainda me parece um filósofo muito interessante, né? E aí fui apresentada a questão do expressivismo na linguagem, né? Da linguagem expressivista, de toda essa herança, né? que eu coloquei aqui bem na parte 1, que o Taylor tem do Herder principalmente, mas aí o Humboldt também apareceu como uma figura importante. E, enfim, concluí essa dissertação de mestrado já começando estudos e leituras sobre deidade, especialmente com a contribuição e com a colaboração do nosso grupo, Núcleo de Estudos em Ética e Desconstrução, né, que aqui é a Ana, o Rafael, faltando a Lígia para chegar, e a Tatiana, enfim, sob coordenação do professor Paulo César, que foi realmente um marco, né, ainda a gente continua se encontrando, e a gente pode até um dia mudar de nome, mas jamais de espírito, né, e enfim, a gente, juntos, nós realizamos leituras muito interessantes de Derrida e de outros autores. Estava até, inclusive, pensando ontem como, se a gente pensar dos 100 e tantos livros que Derrida tem, nós lemos muito pouco, inclusive, nesses anos todos, de Derrida. Exatamente porque é ele que nos envia a outros, né? Então a gente não consegue nunca, acho que nem é o objetivo dele, né? Dê em conta da minha obra. Na verdade, ele só nos remete para outros caminhos e nunca para esse fechamento, né? Exatamente ao contrário do que desejaria o seu pensamento. Bem, bom, então, terminando essa dissertação de mestrado de Charles Taylor, eu realmente comecei a estudar Jacques Derrida, e a questão da linguagem começou a aparecer também muito via estudos outros que eu fazia no Departamento de Direito com Habermas. Então, a questão da linguagem comunicativa, da razão comunicativa, né, dessa superação da filosofia da consciência, tal como apontado por Habermas, que, digamos, é um filósofo bem mais seco, né, usando a terminologia do Rafael, bem mais, né, analítico no sentido que Derrida. E isso começou a ressoar em mim, e eu pensei que, e aí vem exatamente o meu objetivo, né, o que eu achei que essa tese poderia contribuir. Eu achei que ao inserir, né, ao tentar pensar a desconstrução inserida nesse âmbito que eu chamei de filosofia pragmática da linguagem, mas que também em outros momentos eu denominei virada linguístico-pragmática, mas eu acho que ficou bem entendido que é esse, né, que através, na verdade é um âmbito, estou tentando chamar aqui de âmbito, porque a gente viu que ele atravessa diversas correntes do pensamento, né, indo da hermenêutica, analítica, fenomenologia, e eu não busquei dar conta de nenhuma dessas correntes, mas mostrar mais ou menos esse âmbito que esse estudo da linguagem pragmática propiciou. E dentro desse âmbito, inserir a desconstrução nisso, eu acredito que a tese pôde oferecer uma leitura de Derrida que não fosse centrada em Derrida, que pudesse ampliar o espaço no qual ele se insere e, com isso, potencializar mesmo o seu pensamento.
né? Então, essa questão de falar sobre Derrida, na verdade, não era eu acho que nem do Rafael, né? Não era o objetivo de nossas teses. Porque, na verdade, repetindo, Nietzsche não é um grupo que estuda Derrida, né? É um grupo que quer estudar as articulações que o pensamento de Derrida pode fazer, pode ter com a ética, com a política, com a alteridade, né? Então, a gente não pensa assim, não, vamos fazer uma tese sobre Derrida. A partir. Exatamente, mas a partir de Derrida seria interessante, né? E eu tomei essa decisão mais firme mesmo, assim, aceitei esse desafio de falar sobre Derrida, mesmo que inserido nesse contexto maior, especialmente, eu gostaria de mencionar isso, com a vinda da professora Fernanda Bernardo, né, da Universidade de Coimbra, para a defesa de tese do Rafael. E ela conversamos muito, ela nos deu várias conferências e tal, e eu concordei, né, ela presenciou o momento da morte de Derrida, ela foi muito próxima dele, e nós tendemos a concordar com ela que este é um momento de explicitação, de colocar o Derrida em cena, e não ainda, talvez, fazer desconstruções. Porque a minha vontade é, vamos desconstruir a identidade nacional, vamos desconstruir os textos, isso, e talvez não é ainda o momento para isso. Derrida ainda é muito não aceito, né? Ainda há muita resistência ao pensamento dele. Então não seria o momento de tentar esclarecer, né? Não sistematizar, organizar, porque isso vai ser impossível de fazer. Mas pelo menos trazer trabalhos, realizar trabalhos que ajudem a tornar esse Derrida, né, esse texto Derrida, um pouco mais legível, né, um pouco menos hermético, né, que é a acusação que tantos fazem aos textos de Derrida. Né, e fazer isso como? Exatamente confrontando com suas raízes, com aqueles legatários que ele reconhece como tal, no caso aqui, escolhi Husserl e Heidegger. Husserl não gostaria de ter escolhido Husserl, se impôs. Heidegger, sim, eu acho que Heidegger, eu tive mais prazer em trabalhar com Heidegger. Então eu escolhi esses dois, poderia ter escolhido outros, né? Poderia ter escolhido Freud, poderia ter escolhido Levinas, mas como Nietzsche tem essa vertente, né? O nosso Freud está aqui, nosso Levinas está aqui, então eu achei que eu teria uma entrada interessante para um outro lado. Bom, então escolhendo esses autores que realmente são legatários direto do Derrida, um pouco de Austin, mas também outros que não aparecem, né? Humboldt, né? Derrida, se tiver alguma citação de Humboldt, eu não conheço, né? E mesmo esse ambiente todo da filosofia analítica, que ele trabalha com Saussure, né? Mas não é aquela coisa realmente de reconhecer como um legatário, né? Taylor, Habermas, né? Por mais que a discussão, o Taylor e o Habermas reportam-se frequentemente a Derrida, mas você não vê muito o contrário. Fora a entrevista da Borradori que ele deu junto com o Habermas, mas junto só porque está na mesma edição, né? Eles não discutem nada. Né? Então, fora isso, fora aquele artigo que eles publicaram juntos, porque o Derrida estava doente, né? Enfim, que a gente sabe das circunstâncias, mas fora essas questões políticas, não há um debate claro, aberto entre Derrida e Taylor e Derrida e tal. Né? Então, eu quis trazer esses autores exatamente nessa tentativa de trazer um novo tipo de olhar sobre a desconstrução, uma nova forma de olhar a desconstrução. E, além disso, acho que essa é a tese central, essa é a motivação central, nesse movimento, tentar mostrar que a desconstrução ela sofre uma evolução, mas ela não tem essa virada ético-política. Eu sou contrária a essa afirmação, que o Derrida faz uma virada ético-política na sua obra. E que, a partir da década de 90, ele passa a tratar de temas políticos. Então, dentro desse movimento maior de inserir a desconstrução na filosofia pragmática, eu fiz isso tentando mostrar uma continuidade no pensamento de Derrida, que é político desde a primeira linha da gramatologia, ou desde a primeira linha da origem da geometria do uso. Por mais que pareçam textos conceituais, né, e extremamente teoréticos, eu acredito que a questão da diferença que ele estava começando a tratar ali, ela percorre a obra inteira, né, e ela vai sendo, digamos assim, aplicada em casos diferentes, mas nunca perde nunca perde esse fundo maior, que ele chama de diversos modos,
né? Isso aqui está resumido por diferença, mas é a tal lei geral da linguagem, lei da integrabilidade, lei da indecidibilidade, né? E esse fundo comum, ele passa na obra inteira, certo? Então, basicamente é isso. A parte 1, por isso eu devo dividir a tese em 3 partes. A parte 1 é exatamente essa sobre a linguagem, de uma forma geral. Já tem um pouco de Derrida, né? No final de cada capítulo aparece já um pouco de Derrida. Na primeira parte, respondendo a Russell, no primeiro capítulo, respondendo a Russell, no segundo capítulo, respondendo a Heidegger, e no terceiro capítulo, respondendo a Searle, que eu reputo aqui como herdeiro do Austin. Infelizmente, nós não temos muita coisa do Austin, porque ele morreu precocemente, mas o Searle se autodenominou, né, o herdeiro da escola de Oxford, então eu coloco ele aqui como se fosse realmente essa continuação do Austin. Essa seria então a parte 1, e que eu imagino que tem 2 momentos centrais, que é exatamente essa resposta a Russell, essa conversa com Russell e essa conversa com Heidegger, que a gente vê, eu acho que deixa claro como a filosofia de Derrida é tributária desses 2 autores, claramente, né? Para depois digamos assim, desse cenário, de fazer esse pano de fundo, eu entrar exatamente na questão da desconstrução, né? E começando com gramatologia, que é esse texto de 67, que inaugurou, que realmente trouxe Derrida para a cena filosófica, tentando apresentar as questões centrais, né, do que ele considera, do que ele chama de escritura, de diferença, né, e já encaminhando para a questão política, né. E aí a parte 3, que na minha vontade teria sido muito maior, é essa afirmação mesmo de que a desconstrução é política, é eminentemente política, dependendo, obviamente, do que a gente entende por política, mas eu diria mais fidedignamente uma véspera da política, é uma politização da política, né? E concluindo exatamente com essas notas. Bom, eu acho que é isso. Na verdade, a minha tese, que eu gostaria de ter escrito, né, seguindo a trilha do Homi Bhabha, se transformou numa nota. Lá era a minha tese inicial, virou uma nota, né? Está na página 245, onde eu acho que vale a pena ver, porque na verdade lá que eu tive a certeza de como eu tive que abandonar essa segunda parte, mas tudo bem, isso são, né, coisas que o Bhabha fala assim, que o hibridismo próprio da linguagem faz com que a retórica nacionalista constitua um modelo exemplar para pensar a lei da indecidibilidade que comanda todos os discursos, né? Então, são 2 momentos. Primeiro, essa lei da indecidibilidade que a gente tem que entender, e depois a aplicação dela, ou como os discursos nacionalistas nos trazem muita luz sobre essa lei da indecidibilidade. Esse segundo momento não existe na tese, né? Então, reconhecer essa ambivalência estrutural é essencial para tentar compreender como funcionam as estratégias de identificação cultural. Essa segunda parte, tentar compreender as estratégias de identificação cultural, eu não fiz, né? Isso está claro. O que eu fiz foi reconhecer a ambivalência estrutural de todo o discurso, que na verdade eu tomei como sendo essa característica fundamental da linguagem, enquanto essa dupla indução de promessa e ameaça. Bom, eu acho que é isso. Obrigada. Seria a palavra, então, professor Milton. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu não sei se eu tenho que falar para a história. Não! Para a contingência. Para a contingência, professor, fique tranquilo. Então, parabéns pelo trabalho e a orientação. Eu gostei muito, eu aprendi muitas coisas. Nós temos, inclusive, uma motivação semelhante também, porque eu sou da ex-Yugoslávia, então, e claro, essa pergunta sobre a linguagem ligada com a identidade nacional foi uma das perguntas que determinava o meu destino lá. Então, eu acreditava na alternativa albanesa, inclusive, porque lá a linguagem supera as diferenças religiosas, mas essa linguagem não se aplicou como uma possibilidade de pensar um projeto político além do nacionalismo. Então, aconteceu um nacionalismo contra outro e é uma das perguntas que me acompanha. Também numa época quando eu me confrontei quase com uma certa perspectiva habermasiana, eu estudei com ela,
vamos dizer assim, os melhores anos da minha vida lá em Frankfurt. E eu tenho muito respeito para a posição dele, mas eu vi que o consenso que ele pensa esconde os conflitos, que a articulação dos conflitos, quem sabe uma articulação derridiana poderia ajudar mais a Iugoslávia que um consenso claro comunista que determinou muito as consequências políticas do nacionalismo. Então, sim, é um contexto que nos aproxima, assim, que liga a questão da linguagem com a identidade nacional. Eu acho que o seu projeto, sim, é superar a metafísica, isso ficou claro, mas muito tarde. Na página 78 você fala sobre isso, então. Mas já aparecem algumas dúvidas para mim, tipo, você, na página 202, depois na página 217, você fala que confrontando-se com a metafísica, você procura algo mais velho, você fala, na página 202. Depois na página 217, você fala algo mais, eu acho, autêntico ou anterior, algo anterior. Então, eu fiquei com essa dúvida se a confrontação com a metafísica cria uma outra metafísica. Então, como Derrida pode se confrontar exatamente com essa dúvida? Porque as palavras são assim, algo mais sério, algo anterior, algo quase transcendental. E eu acho que este implícito fundamentalismo no seu trabalho ficou ligado com a perspectiva que você escolheu, e é a perspectiva da linguagem. Eu vejo por aqui exatamente essa dúvida de ainda colocar as palavras como mais velho, anterior. Então, eu acho que uma certa metafísica acompanha o seu trabalho, e eu acho que, não sei, pois que não é o caminho para exatamente pensar a política. Pensar a política além da metafísica, isso é o que eu esperava. E o que eu encontrei, claro, muito mais, tem algumas sugestões, não é uma crítica, porque a gente tem que guardar este espírito da disseminação, dar uma leitura, uma sugestão. Eu acho que você teria que publicar isso, seria muito importante, só uma sugestão, então, como pensar algumas saídas. Então, a minha dúvida, vamos dizer assim, está por aí. Você está ligando muito Derrida com a ideia da linguagem. E não fica claro a confrontação dele com a nossa cultura judaica cristã da linguagem. Então, Derrida quer pensar além dessa cultura linguística. Isso, se você está seguindo a linguagem, não fica claro. Mas eu tentei detectar por que você está seguindo tanto a linguagem. Mesmo se quiser pensar dentro de uma perspectiva linguística, você teria que colocar no estilo mais explícito as perguntas ligadas ao segundo Heidegger, então, o que significa pensar a linguagem além de uma metafísica, então, o que seria a linguagem além da metafísica. Isso não ficou claro mesmo falando sobre Heidegger. Heidegger não ficou muito forte no seu trabalho. E eu acho que isso cria um certo problema. Ou você teria que dizer, você no início, acho, na página 6, fala sobre essa confrontação com a linguagem, mas fala sobre o significado com o qual Derrida quer se confrontar. Mas fica aberta a pergunta sobre a psicanálise, porque a psicanálise nos libera dessa procuração do significado. É o significante que não tem, vamos dizer, essa primazia. Lacan ficou também ausente no seu trabalho. Mas não é isso que Derrida quer fazer. No momento, Derrida, e eu vou voltar sobre este ponto, Derrida vai se confrontar com o que a Jacques Miller sempre falou. Derrida é um filho de Lacan. Derrida, por exemplo, neste livro, a discussão com Elizabeth Rubinesco, ele fala sobre a herança fenomenológica no pensamento dela, e eu acho que essa herança fenomenológica ligada depois com um tipo da perspectiva heideggeriana ficou ausente do seu trabalho. E eu acho assim você fica ligado com a perspectiva da linguagem que cria ainda uma implícita metafísica no seu trabalho. Então mesmo se falar sobre a linguagem, teria que ser mais explícita essa confrontação com o segundo Heidegger e com a psicanálise. O que significa o fato de que Derrida não está seguindo essa sugestão psicanalítica sobre o significante, com a qual Deleuze vai se confrontar. Deleuze vai dizer no livro sobre Kafka, ele vai dizer o significante é o nosso inimigo, por exemplo. O que significa agora
isso dentro de uma, vamos dizer assim, confrontação da linguagem com a metafísica, que Lacan está dizendo algo para os filósofos. Nós não podemos nomear o desejo, quer dizer, nós não podemos relacionar a filosofia com o tipo de pensamento representativo e com o significado. Mas isso teria que ficar mais explícito. Eu acho que a psicanálise aqui não aparece então, e se você quiser seguir a linguagem, se você quiser defender uma certa teoria da significação com a qual você ainda está ligando, Derrida poderia ser a hermenêutica como uma certa confrontação, Derrida contra a hermenêutica. Se você quer defender uma vamos dizer assim, desconstrução como a teoria da significação, vamos dizer assim, o contexto melhor para elaborar este projeto seria exatamente a confrontação que Derrida está fazendo com Gadamer, por exemplo, isso é muito explícito. Mas eu acho que eu vejo o problema do seu trabalho, e é a minha dúvida principal, se a gente pode usar essas palavras com Derrida principal, e assim, pensar. Eu acho que você, sim, você quer se confrontar com a filosofia, com o pensamento representativo. Você, claro, se confronta com essa herança aristotélica, a filosofia que pensa o mundo objetivo. Mas, claro, não, sem entrar nessa modernidade filosófica ligada ao sujeito, você quer, vamos dizer assim, uma perspectiva da referência indireta, então, que depende da linguagem. Isso fica claro, por exemplo, nos trabalhos do Tugendhat, por exemplo. Tugendhat chega até este ponto para dizer, olha, o Wittgenstein é o segundo e o primeiro filósofo onde essa referência indireta ligada agora à linguagem e à pragmática ficou explícita. Mas eu não entendi, eu sinceramente, o Derrida está falando sobre isso, sobre Austin, sobre ser, mas eu não entendi também, sinceramente, a presença do Wittgenstein no seu trabalho. Eu não sei, claro, ele está aqui porque você está seguindo a linguagem, mas se Derrida não é o pensador da linguagem, então, no último momento você pode escolher outros interlocutores. Wittgenstein poderia ser uma perspectiva para repensar essa ideia da pragmática que aparece e eu não sei até onde você quer chegar com essa ideia da pragmática. Porque poderia ser exatamente a consequência que você encontra em Habermas, mas Habermas também não é um dos interlocutores por aqui. Então, Habermas, sim, a relação dele com Wittgenstein é muito mais explícita, porque ele, eu não sei quanto tempo eu tenho, não, ok, não vou agora, então, mas só algumas referências. Então, o primeiro Wittgenstein para Habermas é a possibilidade de pensar uma filosofia autorreflexiva. E, claro, o primeiro Wittgenstein ele não vê isso. Wittgenstein fala sobre o olho que não se vê. Que cria as condições da verdade, mas não se vê, não cria as condições de uma autorreflexão. Claro que Habermas, como um marxista, no último momento, ele quer uma filosofia para se confrontar com essa ideologia, que é a filosofia criou a modernidade. Por que a modernidade cria a ideologia? É uma palavra que é pouco adequada para os gregos, mas sim para os modernos. E o Wittgenstein, segundo, é um interlocutor importante para Habermas para ver se existe ainda a possibilidade para a filosofia, se existe ainda um jogo que pode falar sobre outros jogos linguísticos. Então, este universalismo habermasiano, eu desisti dos argumentos habermasianos na época da guerra Iugoslávia, porque inclusive ele falou que a filosofia dele não vale para a ex-Yugoslávia. Eu me perguntei por que se chama o pragmático universal, se exclui uma parte do mundo, mas tudo bem, isso é outra dúvida. Então, Habermas, sim, Wittgenstein com a semântica e com a pragmática é um interlocutor importante para Habermas, e você poderia ver até onde chega a pragmática em Wittgenstein segundo em Habermas, para depois ver se e como articular uma discussão com Derrida. Assim, eu não vejo até onde você chega com esse contexto vazio da pragmática. Você chega com o conceito até segundo Wittgenstein, mas no último momento não se abre um espaço para pensar a política. No último momento, com essa confrontação entre Derrida e a pragmática do segundo Wittgenstein, e assim fica a política quase fica ausente. Eu achei a política ausente no seu trabalho, porque eu não vejo isso, o ponto, isso que eu quero dizer. Seguindo a linguagem, no último momento você não cria uma possibilidade de pensar a política. Porque Derrida no último momento não quer
ligar a política com a linguagem. A linguagem tem, o Rafael sabe isso, ela tem como pressuposto algo mais. Então, a linguagem não é o fundamental, mas ela tem como pressuposto outro, uma palavra no segundo. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que você ficou seduzida pela perspectiva de seguir essa superação filosófica da referência direta, chegando para uma teoria da significação. E por aqui termina o seu trabalho e você por aqui tenta de criar alguns argumentos para a política. Mas você teria, e eu acho isso é uma sugestão, você teria que ver que neste ponto, onde a filosofia supera a sua herança representativa, acontece outra alternativa. Então, a teoria da significação não é a única resposta contra uma filosofia representativa, mas também é uma filosofia que coloca perguntas sobre o sentido. E aqui aparece Husserl. Você não prestou muita atenção, porque Husserl, no último momento, não articula. Ele é um contemporâneo de Frege, ele está dialogando com Frege, e ele sabe o que acontece, mas por que essa reviravolta, vamos dizer assim, linguística não entrou no trabalho de Husserl? E você fala de vez em quando, isso eu acho errado, você fala que este mundo vital ficou ligado com a linguagem. Isso não aconteceu, isso é o que Habermas vai fazer. Habermas vai, vamos dizer assim, articular a estrutura comunicativa do mundo vital. Isso é o que ainda não aconteceu com Husserl. Então, eu acho que isso seria uma divisão, então, onde você poderia seguir uma filosofia ligada a essa questão do sentido, e não mais a questão da significação. E eu acho que essa outra alternativa poderia ser uma possibilidade de pensar a política. Porque a política desapareceu quando do seu trabalho, fica muito assim... Acho que ficou mais uma questão retórica do que, vamos dizer assim, um argumento. Então, você teria que pensar com Husserl. E por aqui aparece uma pergunta importante, a questão do outro. Husserl é um cartesiano, então é meio dos últimos, quem sabe, Sartre, depois. Mas se ele coloca essa pergunta cartesiana sobre o sujeito, e por aqui ele tenta de articular a pergunta sobre os outros. Então, a última meditação dele não é uma meditação cartesiana que pensa o mundo, mas pensa os outros. Isso é interessante, como mudou a perspectiva. Então, não é mais pergunta sobre o mundo, o que você quer, não é filosofia representativa, mas é a pergunta sobre os outros. Já se inclui o social implícito que você poderia usar mais para uma elaboração política. Mas como ficou essa pergunta sobre os outros dentro da fenomenologia? Isso é uma das questões neste caminho que você poderia elaborar mais. E aqui entra Heidegger. Mas Heidegger que ficou ausente, eu acho, no seu trabalho, porque Heidegger fala no início do século de tempo sobre a importância da fenomenologia. Ele fala quase que nós não podemos pensar a filosofia sem a fenomenologia. Por quê? E Heidegger, que naquela época ainda não pensa muito a linguagem, o projeto hermenêutico ainda não é um projeto linguístico. Isso é o primeiro Heidegger. Então, neste ponto, quando Heidegger ainda não pensa a linguagem, ele pensa a fenomenologia, a importância da fenomenologia. Ele não vai dizer, olha, Husserl é importante porque ele articula essa virada linguística. Não é isso que Heidegger quer dizer. Então, por que a fenomenologia ficou tão importante, mesmo articulando-se não como uma filosofia da linguagem? Então, você por aqui poderia já se confrontar, e eu senti a falta dessa perspectiva. Você não se confronta com ela. Mesmo falando que Derrida, você usa as palavras aqui da universidade condicionada, de que o acontecimento não é performativo. Você pensa além do performativo. Mas o que acontece neste contexto? Ele fica um lugar quase transcendental para você ainda. Eu acho que você não sabe como se confrontar com essa implícita metafísica que aparece. Mas se você não cita outro livro dele, Marx e os Filhos, onde Derrida é muito explícito, ele fala que ficou demais determinada essa perspectiva e do performativo e da linguagem na filosofia dele. Então ele mesmo se confronta com isso. Ele não fala só, existe algo além do performativo. Ele fala que esse tipo de discussão ficou determinada no sentido pouco adequado para o que ele quer dizer. Então, é uma sugestão para você voltar para essa questão fenomenológica que se confronta com a filosofia representativa, o que é intencionalidade, para ver como se articula a pergunta sobre o sentido que Heidegger vai tematizar como
o início do projeto da diferença ontológica. Isso eu acho um dos conceitos mais importantes. Seria interessante, a minha sugestão para você também, eu vi um livro interessante, eu não concordo com as conclusões do Emil Stein, por exemplo, ele tem um livro Diferença em Metafísica, ele coloca essa pergunta, se Derrida entendeu Heidegger. Eu acho que, ele fala que não, eu acho que Derrida entendeu muito bem a diferença ontológica, mas ele exatamente vê uma certa metafísica que o próprio Heidegger vai encontrar, e por isso, claro, aparece a desconstrução contra a destruição. Então você teria que voltar para essa sugestão heideggeriana sobre a importância da fenomenologia, quem sabe, repensar a resposta hermenêutica de Heidegger, mas ver o que o Derrida quer. E o ponto é já quase um ponto explícito para o seu trabalho, para a questão da política, porque exatamente onde aparece a diferença ainda não aparece nos outros. Isso é Heidegger, isso é exatamente o contexto que depois Levinas, Hannah Arendt, Gadamer é um projeto, com poucas palavras, que o projeto de uma racionalidade dialógica, onde Habermas vai ver muitas coisas. Mas exatamente o ponto como Gadamer, como Hannah Arendt, pensando a política, os outros na política, os outros na ética, isso é exatamente o contexto da confrontação com Heidegger e Derrida quer seguir. Onde aparece a diferença, quer dizer, uma ruptura metafísica, ainda não aparece o social, ainda não aparece nos outros. E eu achei isso um caminho mais assim, não sei, não posso dizer adequado, porque a gente não quer repetir algo tipo, quase um contexto tradicional da verdade, do adequado e da representação, mas poderia ser exatamente um contexto para falar sobre a política, e praticamente você não fala sobre a política, então seria interessante ver como a desconstrução chega até a política. Inclusive, você na última página do seu trabalho, aqui 256, você volta para a linguagem, e a linguagem, então você teria que repensar isso, exatamente para seguir este projeto derridiano que se confronta, como eu mencionei, com essa tradição nossa linguística. Mais ou menos por aí. Então, a minha única praticamente pergunta é de que você, no momento onde você poderia escolher um caminho mais explícito, mais político, ligado a uma questão sobre o sentido, você quer seguir o caminho para a matéria da significação. E eu acho que isso que ainda é implícito, vamos dizer assim, fundamentalismo no seu trabalho que aparece nessas palavras, que está procurando algo mais velho, algo anterior. Obrigado. Obrigada. Respondo, né? Eu acho que você tem toda a razão. E eu coloquei aqui uma desculpa, né, que você teria feito antes, dizendo assim, eu correria menos riscos se eu me limitasse a trabalhar Derrida e seus legatários, e deixasse a questão da linguagem, né, e trabalhasse Husserl, trabalhasse Heidegger, trabalhasse Freud, trabalhasse Lacan, né, e realmente esse era um projeto bastante plausível e de repente até mais fácil de ser formatado como uma tese. Mas não foi uma escolha. Eu vou dizer que eu escolhi arbitrariamente os autores. Não é verdade, porque é quase como uma imposição nessa questão da linguagem. Eu acho que você tem toda a razão em dizer que eu busquei mostrar exatamente que na verdade isso me pareceu uma novidade que foi já descoberta pelo segundo Wittgenstein, mas que como se tivesse descoberto uma coisa e depois esquecessem, sabe, essa questão da superação da linguagem representacional, pareceu mais uma descoberta. Não, isso muda tudo, sabe? Isso muda completamente o foco da filosofia, o rumo da filosofia, e eu acho isso completamente negligenciado. Até hoje, em vários autores que se dizem pós-metafísicos, que se dizem pós-modernos, ou seja lá o que for. Então, realmente, eu fiquei assim, magnetizada por essa questão da virada linguística, que talvez fosse uma tese separada, que eu pudesse fazer sem Derrida. E aí vem, talvez, aí seja o que eu tive de mais ousado, e, digamos assim, não posso dizer que nem com o Paulo, nem muito menos com o Rafael, concordem com isso, de que a linguagem é uma questão de Derrida. Eu acho que é. Aí eu vou ter que defender isso, e eu falo claramente, você tem toda a razão, eu falo inclusive aqui numa página que você citou, que a linguagem, eu tomo
aqui. Eu sempre desenvolvo a hipótese central que anima esta tese, ou seja, de que a visada desconstrucionista sobre a linguagem torna a desconstrução um pensamento intrinsecamente político. Então, realmente foi uma ousadia, uma coisa assim, de realmente eu querer focar sobre a linguagem, que no final não vai ser linguagem, ele não vai chamar de linguagem, acho que é por isso que a gente não acha muito esse Derrida, ele vai chamar de texto e de rastro. Porque ele desconstrói de tal maneira que não dá mais para falar em linguagem. Só dá de falar em pensamento do rastro, jogo do rastro, né? Acho que essa última entrevista, que aparece só na conclusão, que é uma entrevista que ele dá pelo telefone ao Le Monde, que é engraçadíssima, né? Que a interlocutora começa a fazer perguntas para ele se ele aceitaria falar sobre linguagem. E ele vai dizendo que não, por causa disso. Aí no final, então decide, o senhor vai dar ou não vai dar a entrevista? Ele fala, não, o senhor já deu, tumfa, e publica. Então ali é muito bom. E ali é onde ele diz que ele não fala em linguagem, ele fala em texto, ele fala em raça, porque a linguagem para ele já assim, se fragmentou, explodiu. Então, por isso eu acho que a desconstrução não é uma teoria da significação. Acredito que indo pelo caminho do sentido, concordo plenamente, eu acho que eu encontraria muito mais diálogo, para confrontar Derrida, mas como eu continuo magnetizada por essa questão da linguagem, eu tive que abandonar, por exemplo, Benjamin. Acho que Benjamin me ajudaria muito aqui e não teve espaço para ele. Eu planejava inicialmente que ele conversasse com diversos espectros, o seu Heidegger e Habermas. Acho que se Habermas entrasse, esclareceria muita coisa sobre a pragmática, Mas, enfim, a questão do fôlego, do tempo, do tamanho, de tudo isso me impediu de fazer isso. Inclusive, na parte sobre o Heidegger, também concordo nesse Heidegger, você falou fraco, ele poderia ser muito mais forte, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, quando eu poderia fazer as articulações com o seu Heidegger, fenomenologia, questão do sentido e coisa e tal, eu voltava para Derrida. Eu falei assim, mas era eu, essa tese estou escrevendo para explicar a desconstrução, para tentar jogar luz na desconstrução. Se eu ficar falando muito sobre isso, eu não chego nunca lá. Então, o que eu fiz? O meu Heidegger e o meu Husserl, eles são limitados pelo que Derrida retirou deles. E não porque eles podem me trazer sobre a questão do sentido, sobre a questão realmente da linguagem. Então, o meu Husserl, ele é limitado, não aparece a questão dos outros, porque eu me preocupo com a questão da presença. Eu achei que era fundamental explicar essa questão do tempo, da temporização, para que a gente pudesse entender a diferença. Então, eu estava realmente muito nesse primeiro Derrida, digamos assim, que eu rejeito que exista, mas é esse Derrida conceitual, que quer realmente marcar lá essa ideia de quase conceito de diferença, desse indecidível que é a diferença. Então, eu acho que o Husserl entra muito para isso, e não para me trazer a questão do sentido e dos outros. O Heidegger, o segundo Heidegger, porque é engraçado que primeiro aparece o segundo Heidegger, que é o Heidegger mais derridiano, porque o Derrida mais aceita. E lá na frente, quando o Derrida faz a crítica, volta o Heidegger de ser tempo. Eu até me perguntei se era justo fazer isso, embaralhar os Heideggers dessa forma, mas enfim, a ideia é exatamente seguir um pouco Derrida e não ainda criticá-lo. Talvez esse livro do professor Enildo seja interessante para ver isso. Será que Derrida foi realmente generoso na sua leitura com Heidegger? Será que já não estava quase tudo lá, na essência da linguagem? Que é um texto que está aqui, eu fiz questão de trabalhá-lo sem tentar deturpá-lo, acompanhando aquele passo lento do Heidegger, e exatamente para mostrar como que a questão não é simples e é uma questão eminentemente sobre a linguagem. Então, eu acho que o Derrida não fala isso claramente, isso é meu. Eu acho que ele tem uma questão sim com a linguagem, ele não quer chamar assim, e eu acho que ele está dialogando o tempo todo com essa linguagem expressivista. Isso não ficou claro também no meu texto, mas exatamente por causa do pedaço que eu cito, em que o Derrida salva o Heidegger de estar fazendo um pensamento do homem, para não cair naquele antropologismo ingênuo. E, ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente sabe que com a mesma mão que ele bate, ele acaricia, ou o contrário. Então, ao mesmo tempo em que ele está com Heidegger nisso, ele vai dizer, ao mesmo tempo, é a mais refinada do humanismo, é a mais refinada da metafísica. Então, na minha leitura, ele está dizendo, ainda pertence à linguagem expressivista.
A linguagem em Heidegger, apesar da linguagem fala, daquele belo texto e tudo mais, a linguagem em Heidegger ainda é a expressão do ser. A minha linguagem, ou o meu pensamento rastro, não é expressão de nada. É disseminação, é abertura. Né? Então, eu acho isso assim, muito heideggeriano. Eu tendo a não concordar, mas a não ser tão avessa a leituras heideggerianas do segundo Heidegger, que já vem em Heidegger isso, essa abertura. Né? Essa questão de que você não é nada, de que você é pura abertura ao divino. Então, não acho muito correto uma leitura que veja aí. Agora, vamos ver se a pessoa leu Derrida antes de fazer essa leitura, né? É isso que eu acho que tem que ficar claro. Ó, depois de ler Derrida, eu acho que Heidegger quis dizer isso, pelo menos essa honestidade. Porque o que a gente vê são, né, muitas leituras heideggerianas que, na verdade, já foram influenciadas por um potente intérprete de Heidegger que foi Derrida. Bom, concordo que a psicanálise falta, assim como falta Benjamin, concordo plenamente, e eu acho que eu faço essa excusa, não é válida, eu não posso me excusar de trabalhar isso, porque eu conheço alguém que trabalha super bem. Então, né, não bastou a nota de pé de página dizendo que a Ana Maria tem um bom trabalho sobre Derrida e psicanálise, deveria constar aqui. Mas aí vem a desculpa de foi a minha hétero escolha de trabalhar a linguagem, que não foi realmente totalmente autônomo. Né? Muito obrigada por essa dica de confrontação da hermenêutica com a herança fenomenológica. Eu acho que eu costuraria muito bem essa primeira parte fazendo isso. Né? A questão da pragmática, eu também senti que Wittgenstein, ele entra, mas é exatamente isso. Como eu queria fazer um cenário, um pano de fundo, né, sobre a virada linguística, não poderia faltar muito pensar. Ao mesmo tempo, a relação dele com Derrida, ela existe, mas é bem tênue. Derrida não faz muitas citações. Né? Tem uma em que ele fala a linguagem no sentido místico, no sentido wittgensteiniano. É a única que ele fala de Wittgenstein. Então, místico, assim, mística não é metafísica. Se ele está se referindo exatamente ao segundo Wittgenstein, ele está querendo fugir numa palavrinha de qualquer religião. Né? Bem bom. A pragmática, a filosofia como um jogo sobre jogos, essa é a visão do Habermas, né? Que também não me é totalmente, não me causa nenhum asco, eu acho super interessante para pensar o direito, mas essa questão dessa tarefa da filosofia, eu acho que o ponto central é esse. A tarefa da filosofia para Derrida não é essa. Não é fundamentar o conhecimento, não é guardar o lugar da filosofia, né? Não está mais por aí, não é pensar a verdade. E por mais que isso seja super importante, mas a tarefa do pensamento, por isso eu fiz questão também de, né, foi uma dica da Fernanda Bernardo, de nem tentar não usar, talvez tenha acontecido uma hora ou outra, a palavra filosofia para Derrida. Né? Porque é exatamente o que ele está querendo fazer, uma crítica dessa filosofia que sempre pensou a verdade, o conhecimento. Né? Então, eu acho que as tarefas são diferentes, eles pensam o que seria essa filosofia de forma diferente. E aí é que a gente não pode dizer Derrida é contrária, Habermas, é diferente. São propostas diferentes, são uma visão do pensamento diferente. Né? E por isso eu acho que tem muito um confronto, como o senhor muito bem faz no seu livro, eu acho que é muito frutífero confrontar Derrida e Habermas, apesar disso tudo. Bom, Heidegger, a questão do sentido e ser e tempo. Eu acho que trabalho muito pouco, né, na parte que eu inicio, acho que Derrida, herdeiro, Derrida crítico de Heidegger, quando eu faço menção a ser e tempo, que eu falo aquela questão do Heidegger ter visto o ser como ser de compreensão, né, ali tem uma boa entrada mesmo para a questão do sentido. Mas, usando a mesma desculpa que eu usei para o Husserl, o que me interessava no Heidegger era o pensamento do rastro, que ele vai legar para o Derrida. Então, realmente eu desvio, né, e vou para essa questão assim, mas o que isso interessa para Derrida exatamente? Né? E deixo o Heidegger sem trabalhar tanto essa questão do confronto com a fenomenologia.
obrigada por essa dica dos outros, né, de fazer esse confronto e deixar aparecer a questão dos outros e do sentido para ser um caminho para a política, mas realmente a visada política aqui está mal desenvolvida na parte 3, mas eu acho que ela seria a mesma, mesmo se eu tivesse mais tempo, é mostrar que o pensamento, a diferença é política. A diferença implica uma outra visada sobre a política que realmente, antes mesmo da questão do sentido, antes da questão do outro, né, a questão que está na linguagem. Eu acho que aí eu acho que eu estou wittgensteiniana demais. Mas eu fiquei com essa impressão o tempo todo, mas enfim, eu acho também que Derrida é forte na tese. Eu acho que aí eu vou para a sua última e a pergunta central que o senhor me fez, que é essa questão do mais velho. Essa expressão mais velha é de Derrida. Porque ele não pode usar o originário, né? Aí vem o problema da metafísica. E é possível escapar da metafísica? Não. O mais velho continua deixando uma brecha para a gente pensar algo anterior, algo originário, né? Mas a palavrinha, sempre que eu usava originário, não funciona, você tem que raspar, tem que riscar a origem, né? E o mais velho ou anterior é uma expressão que ele usa muito para fazer referência à diferença. Não tem, né? E aí pensar a diferença como origem, a gente sabe que há leituras que estão fazendo isso agora, mas eu acho que é uma tremenda injustiça. Depois disso tudo aqui que eu falei sobre Russell e Heidegger, né, e que a gente claramente é da onde ele tinha a noção de diferença. Dizer que diferença é origem é má vontade, né? Então, tem um resto de metafísica? Tem, mas não é origem. Ah, não dá para dizer que é mais um conceito sobre origem, mais um fundamento, porque aí realmente má fé. Né? Mas dizer que há uma brecha para a metafísica, eu acho que ele reconhece isso. Né? Ele reconhece em diversas passagens, eu gosto muito dessa aqui em especial, que eu marquei, que é onde ele fala de que toda escrita vai ser metafísica, e que a diferença entre uma e outra, que aí vem, bom, então você igualou tudo, né? Todo mundo só faz a metafísica, então, né? E aí eu me permito reproduzir aqui, e quando ele escreve, né, a qualidade e a fecundidade de um discurso medem-se talvez pelo rigor crítico com que é pensada essa relação com a história da metafísica e aos conceitos herdados. Trata-se aí de uma relação crítica à linguagem das ciências humanas e de uma responsabilidade crítica do discurso. Trata-se de colocar expresso e sistematicamente o problema do estatuto de um discurso que vai buscar numa herança os recursos necessários para a desconstrução dessa mesma herança. É o projeto da desconstrução. Quer dizer, eu não tenho mais aonde ir, eu não vou sair fora da linguagem, fora da metafísica, fora da tradição, para fazer uma crítica a ela. Isso seria extremamente ingênuo e tolo. Né? Eu faço com ela, mas ao mesmo tempo, o tempo todo criticando essa herança. Então eu acho que o mais velho, no texto de Derrida, logo em seguida vem um parênteses, mais velho aqui, é porque eu não posso utilizar aquelas longas explicações que ele dá, porque ele está usando um termo que nos remete à origem, né? E como ele não tem outro para colocar, né? E como também ele não cai, que eu acho que é a minha leitura que ele faz de Heidegger, na tentação de achar a palavra primeiro, a palavra inaudita, a palavra, né, que vai realmente trazer o ser. Ele não tem essa esperança, ele não tem essa. Então, por isso, escrever textos e se autocontestar e autocontradizir o tempo todo. Eu acho que é isso, assim, eu respondi. Obrigada. Bom, está certo. Então, passaria a palavra para o professor Norma. Obrigado. Bom dia, Raquel. Te agradeço também muito por esse convite, a oportunidade de discutir sobre Derrida, ligado de um pensador importantíssimo, e também de ter lido um trabalho tão agradável. É um trabalho cheio de um espírito de jogo, tem exposições claras, tem uma prazer da leitura, também tem cumprimento dessa promessa da formativa já anunciada no resumo, que realmente me deu muito prazer a ler. Tem aspectos formidáveis do trabalho de introduzir toda a problemática da linguagem, que eu acho que não faz parte normalmente dos trabalhos e das reflexões sobre Derrida,
apesar do risco que você tomou em focalizar só os aspectos que Derrida mesmo indica e não, talvez, também confrontando as possibilidades de uma outra leitura que a Derrida deu. Então, além dessas qualidades, acho que, bom, você indicou mesmo um dos problemas maiores do trabalho é essa parte da política, a organização do trabalho. E às vezes, quando eu estou escutando você, no início você disse que talvez você teria que expandir essa parte, mas agora você está se focalizando um pouco, dizendo que, bom, essa parte não teria mudado completamente na sua forma. Eu estou sentindo uma certa terminologia da política. Você está indo em sua análise da linguagem, e isso me dá uma impressão, um pouco, estou exagerando com a analogia, mas uma certa impressão que essa última parte sobre a política é um pouco com o capítulo sobre o saber absoluto na teologia. Nós estamos chegando em um lugar completamente formal, formalista, sem conteúdo real, porque vocês estão sempre sendo endereçado a ouvir. E isso me pergunta se a razão ou a eventualidade desse desenvolvimento da forma que você, a partir do qual você organizou o trabalho, não teria a ver um pouco com a falta de crítica de Derrida mesmo. Porque, bom, só tomando o caso de Habermas, eu acho que a política não é completamente um lugar de discussão, acho que é um lugar de conflito também. E tem entre esses dois pensadores bastante espaço para desenvolver as grandes diferenças entre eles, e talvez confrontando esses dois pensadores, tirando alguns aspectos mais concretos da política que nós podemos seguir em outras obras também de Derrida que você faltou, escolheu não mencionar, particularmente aspectos de Marx, também livros sobre Memoir, e a escolha de Derrida, no caso de favorecer a amizade sobre o julgamento político, que é sempre uma tensão nessa parte que você está negando, mas essa parte da Derrida que é mais focalizada sobre a ética e sobre a política. Eu vou voltar à questão da crítica no momento, porque também não quero propor ideias para reescrever seu trabalho, quero mais fazer perguntas e realmente saber um pouco mais sobre as suas escolhas de organizar, a partir do qual você organizou o trabalho. Talvez uma observação na continuidade do trabalho, porque eu achei que a sua discussão do artigo Assinatura Acontecimento Contexto em 6.1 parece finalmente redundante diante do debate com o John Searle no capítulo 4.4 e detalhe no qual você entrou e discutiu esse artigo e as outras questões ligadas à questão da formatividade. Então, tinha lá um pouco de repetição na organização, mas isso é menor. Acho que o que é maior é esse problema com o terceiro capítulo, que talvez você teria deixado por um outro momento de desenvolver, porque realmente estou sentindo uma certa forçagem na questão da política a partir da linguagem, e tem muitas etapas que teria que ter discutidos antes de realmente afirmar essa ideia, ou pelo menos convencer o leitor, a partir de casos mais explícitos de demonstração, que isso é
realmente uma eventualidade, mas uma eventualidade que faz parte da cadeia das associações conceituais e não somente de um desejo que parece habitar sua leitura de Derrida. Isso, então, me leva a realmente confrontar essa estratégia sua na organização do trabalho, de não encontrar, de não afirmar em nenhum lugar realmente, em nenhuma página, apesar que eu realmente busquei encontrar uma crítica de Derrida. Bom, a filosofia, é possível Derrida não quer afirmar que ele fazia filosofia. A filosofia é o domínio dos guardiãos platônicos, os subversivos posteriorianos, os cãos cínicos, e também os flarantes históricos de parricídio, os recidivistas de parricídio.